Olá, amigos do canal Servir e Amar. Nós estamos estudando o livro Boa Nova. A autoria é do espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É muito gostoso o tempo que estudamos juntos. E hoje nós estamos trazendo o capítulo 29, Os 500 da Galileia. Mas nós vamos mergulhar na leitura e ver o que Humberto de Campos nos traz hoje através desse belo capítulo. Mas antes de mais nada, unamos os nossos corações em louvor ao Pai Celestial, ao doce meigo Jesus e a todos os benfeitores da espiritualidade maior que nos acompanham e nos orientam nos nossos trabalhos, os trabalhos espirituais, e que nesse nosso encontro nós sejamos abençoados com o entendimento daquilo que Humberto de Campos, com a sua verve maravilhosa, nos traz neste capítulo. Capítulo 29. É o penúltimo deste livro tão gostoso que nós vimos percorrendo, refletindo, meditando sobre as lições do Mestre Jesus, na orientação de tantos benfeitores espirituais, inclusive de Humberto de Campos e do próprio Chico, que nos trouxe uma coleção de estudo, de aprofundamento. Então vamos nos deliciar com este livro maravilhoso. Eu vou ler um parágrafo, depois eu faço um comentário e em seguida a gente continua. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa da sua palavra e do seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões da sua mensagem carinhosa e imortal. Não parece nos dias atuais? Nós aqui hoje nos apegamos a Pedro Leopoldo, a Uberaba, na saudade que aperta o nosso coração do Chico. E lá vamos, visitamos os lugares por onde ele andou, por onde ele, inspirado, né, por Emmanuel, nos trouxe tão belas lições. Assim também, Humberto de Campos nos diz que, naquela época, no início dos tempos do cristianismo nascente, as pessoas também se ressentiram da ausência do Mestre e se apegaram aos discípulos de tal sorte que queriam ouvir deles as palavras consoladoras que o Mestre trouxe e de que tanto eles necessitavam. Assim nos diz Humberto de Campos. Então, o ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. E como nós, né? Assim, lembra o dia que o Chico estava no avião, o dia que o Chico foi chamado para essa missão, vamos escrever 30 livros, e no fim, olha a coleção que saiu, não é? Então eles estavam assim,
ansiosos para que os discípulos dissessem do Mestre aquelas lições maravilhosas, iluminadas. Então foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. E em breves dias, as velhas redes mergulharam de novo no Tiberíades por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Eles voltaram às atividades porque não tinham como ficar se lamentando da ausência do mestre, ficar só nas recordações. Então, Simão Pedro e os discípulos, os pescadores, voltaram para Cafarnaum para suas atividades do, do dia a dia, da sobrevivência, né? Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo, e a noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Então, tudo que eles faziam no dia a dia trazia lembrança de Jesus. Se eles jogavam a rede, eles falavam assim, lembra quando ele esteve aqui no barco e tal, né? Se eles iam comer, isso é tão próprio nosso, né? Quando nós é, per- é, perdemos, entre aspas, né? Quando algum parente nosso, amigo nosso, retorna ao plano espiritual, a gente fica rememorando. Ai, olha só, ele gostava disso, né? Ele comia sempre isso, não é? E eles ali também lembravam que a maneira singela que Jesus tinha de partir o pão, de abençoar o alimento. E à noite, então, aquela hora que ele fazia suas preleções, que saudade eles sentiam daquela voz amiga que acalmava do dia a dia, mas iluminava suas almas, o seu espírito que estava sedento daquelas palavras, daquele alimento precioso. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, obedecendo à tradição dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé do monte onde o Cristo fizera ouvir, algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os amigos seguidores mais fiéis que se haviam habituado ao doce alimento das suas palavras inesquecíveis. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então, o povo daquela localidade, ali de Cafarnaum, das redondezas, já estava acostumado quando o Jesus ia para os montes, para as colinas, para ficar mais no alto e para poder falar e ser visto por todos aqueles que queriam vê-lo e ouvi-lo, faziam suas prédicas. Então, muitos deles se dirigiam para aquele local saudosos e os discípulos também iam com eles, né? E ficava ali rememorando as lições do Cristo. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões de que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos de suas pregações de outros tempos. Eles estavam esperançosos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário, desculpe,
João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Olha a paisagem, né? O cenário que Humberto de Campos nos mostra. E fala a verdade, você não parece que você está lá junto com eles, esperando que o Cristo de repente apareça ali, né? E fale alguma coisa, não é? Ai, que coisa gostosa. Então, olha, continua Humberto de Campos. Neste dia, olha que coisa maravilhosa. Como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo a harmonia do lago próximo, do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas. Parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Nesse instante de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Era ele. O seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas de emoções mais belas da sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte daquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da sua alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Olha a intensidade desse momento. Tudo parece que estava preparado, né? O ambiente, a luz, o entardecer, a brisa suave com o perfume das plantas ali de perto, né? E eis que o mestre aparece no cume da montanha. Mas Humberto de Campos diz que não foi dito uma palavra, mas cada um, dentro do seu coração, do seu entendimento, captou a mensagem do mestre e que Humberto de Campos nos traz aqui. É no silêncio do coração de cada um absorveu a seguinte mensagem traduzida aqui por Humberto de Campos. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis
o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. A, a, assim, a emanação energética, a vibração de Jesus, ele não estava falando nada, ele só estava lá, mas a vibração que ele emitia, a energia que ele emitia, traduzia-se, né, pelo menos Humberto de Campos está nos dizendo, que traduzia nessa mensagem, que ele estava lançando os discípulos como semeadores daquelas verdades do Evangelho, e aqueles que estavam ali ouvindo, que eram centenas, eles seriam o fermento, quer dizer, aqueles que iriam multiplicar, né? Seriam os multiplicadores da mensagem do Cristo que estava sendo passada e pela qual todos ansiavam. Mas ele falou que não ia ser fácil. Eles seriam os primeiros trabalhadores da seara do Mestre, mas que muitas vezes eles sofreriam perseguições, martírios até. E mais que isso, a ingratidão daqueles que estavam próximos e que talvez não entendessem a decisão, uma tomada de decisão na vida deles. E eu pergunto que será que isso também nos estende para os nossos dias? Quando nós, buscando entender a palavra do Mestre, o Evangelho do Mestre Jesus, que é puro amor, pura justiça, bondade e misericórdia, nós também não somos rechaçados pela sociedade porque ainda não compreenderam estas mensagens esclarecedoras, salvadoras, redentoras. Vamos continuar com o discurso de Jesus através, né, da mensagem de Humberto de Campos. Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará nas esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais, sofrereis as perseguições e o terror, tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam a carne perecível. Ele aqui está nos alertando, porque assim os chamamentos da parte material serão tão intensos, tão fortes, que muitas vezes parece que nós estamos feito João Batista clamando no deserto, né? Ele fala aqui assim, as vossas dores é, serão como que estivesse falando no deserto, e nós padeceremos muito quando
quisermos realmente engrossar as fileiras do trabalho do Mestre Jesus, porque o chamamento da matéria é muito forte. E nós ainda estamos aqui neste plano material, nesse plano físico. Então, olha, sereis escarnecidos, a dor vos assolará, as esperanças se esvairão, né? Andarei como que esquecidos na terra. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. Olha só. E aí ele faz uma associação com a vida dele, né? A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Às vezes a gente clamar por uma justiça, por uma benevolência, nós seremos escarnecidos. Eu estou falando nós porque eu já estou me considerando como daqueles 500 que estiveram lá em busca do Mestre e que no silêncio da noite, na mensagem inarticulada, como disse Humberto de Campos, Jesus nos deu essa mensagem. Continua ele, mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dar-vos-ei da minha paz que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma de vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes, sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva. Onde pairarem as sombras da desorientação, sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra. Minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Olha que visão, né, que Humberto de Campos nos traz da mensagem derradeira do Cristo, numa mensagem que ele não falou absolutamente nada, mas fez aquela mensagem como os espíritos se comunicam através do pensamento, e essa mensagem chegou de uma certa forma àqueles que lá estavam, sabendo das dificuldades que iriam encontrar no mundo para que o Evangelho do Mestre Jesus se instalasse, né? Que o reino de Deus se instalasse na terra, né? Amados, eis que também vos envio, como ovelhas ao caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta.
Então, ele também, como ele falou que enviava os discípulos como ovelhas são enviadas no meio dos lobos, ele falou assim: eu também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Mais nada temais, porque eu estarei ao vosso lado. Estarei a hora que, por um acaso, você sucumbir, eu estarei lá apoiando, te levantando, te segurando, te dando força, segurança, esperança, né? Para que, enfim, a terra consiga ver interpretada a lei e colocada em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta, que é o que Deus quer para todos nós, não é? Humberto de Campos continua. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase e ventura. Foi então que observaram o mestre rodeado de luz, como que a elevar-se no céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Como se, né, Jesus fosse de novo levado ao reino dos céus, elevado, envolto em luz. Olha que coisa maravilhosa. E continua ele mais um pouquinho. Eu gosto de ler porque essa. Não dá para traduzir com as nossas palavras a beleza com que Humberto de Campos nos traz essas passagens, não é? Então eu vou ler e depois a gente vai percebendo. E eu falo uma coisa a mais para vocês. Leiam também, sabe? Leiam o capítulo, porque cada um de nós tem um histórico, tem as experiências diferenciadas. E quando lemos mensagens de luz como essa que Humberto de Campos nos traz, é como que se a gente abrisse um livro luminoso que nós temos e ali trouxesse as reminiscências do mais profundo do nosso ser e que muitas vezes nos sentimos levados àqueles locais tão sagrados por onde Jesus andou e como se respirássemos o mesmo ar daquele momento tão importante. Ele está finalizando o capítulo dizendo o seguinte: nós começamos ali no finalzinho da tarde, quando o pessoal se reuniu, onde Jesus costumava falar, não é? E aqueles raios dourados do final da tarde. O mestre lá no cume não falou nada, mas todo mundo entendeu essa mensagem que foi passada agora há pouco, né? Então, os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas no paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários para sempre no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passos vacilantes, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e de esperança. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galiléia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim
que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e das belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuavam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. E encerra o capítulo. Maravilhoso, não é? Eu penso que, tocados que fomos pela leitura desse capítulo que Humberto de Campos nos traz, estávamos nós lá, com certeza. Porque ele fala assim que esses 500 são aqueles que foram também direcionados pelo próprio Mestre Jesus a disseminar o Evangelho. E tantos quantos tiveram seus corações tocados pela mensagem redentora do Evangelho do Mestre Jesus, certamente querem multiplicar essas bênçãos, essas benesses. E nós estamos entre eles. Que o nosso trabalho seja também abençoado, como foram os daqueles primeiros que ele falou: eu vos instituí os primeiros trabalhadores na seara dele, né? Mas nós também nos entendemos como aqueles trabalhadores da última hora. E assim, devemos nos fortalecer nessas palavras que, como bem disse Humberto, bem escreveu Humberto de Campos aqui, elas não foram ditas, mas elas foram captadas pelos corações e mentes daqueles que estavam saudosos do Mestre Jesus, das suas palavras que traziam paz, que traziam segurança, que traziam esperança para todos os desvalidos do mundo. E quem somos nós que não esses desvalidos que andavam em busca de um consolo enquanto o Mestre estava aqui na terra para ouvir suas palavras que acalmavam as nossas dores, abrandavam as nossas angústias. Ainda hoje estamos assim. E bendito o progresso que nos traz os livros, as mensagens, benfeitores como Chico Xavier, Humberto de Campos, que nos trazem, nos traduzem para os nossos dias as mensagens luminosas do Mestre.
penúltimo capítulo, capítulo 29, mas com um gostinho de quero mais. Leiam, releiam, examine à luz das vossas próprias consciências e do vosso próprio coração cada capítulo desse livro. E vocês verão que coisas maravilhosas serão descobertas. E esperemos o próximo capítulo, com o qual será encerrado o estudo desse livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, mas trazidos pelo espírito Humberto de Campos. Gostoso, não é, gente? A gente fica aqui aguardando os próximos capítulos e eu quero que vocês estejam junto conosco. E estando junto conosco, se gostarem, dê um joinha, dê um likezinho lá no nosso site, né? Servir e Amar. E continuem nos acompanhando, divulgando o nosso trabalho também, porque é preciso que seja divulgado para que a gente possa se manter no ar. E uma outra coisa, vivem por nós, por todos nós que estamos necessitados. E por falar nisso, vamos fazer uma vibração pelo nosso planeta? Juntos! Depois que nós recebemos as palavras tão confortadoras de Humberto de Campos, sabendo que o próprio Cristo nos instituiu como o fermento desta obra maravilhosa, que é a divulgação e a prática do Evangelho, de amor, de paz e de justiça, nós temos que fazer a vibração, não é? A vibração é aquele momento em que nós emitimos os nossos melhores sentimentos para aqueles que estão mais necessitados que nós, ou para situações que nós percebemos a necessidade de uma vibração, de uma força, de uma energia diferenciada para que se possa restabelecer a paz, a saúde, a confiança e a esperança. Juntos, então, elevemos os nossos corações, agora tão mais alegres e felizes, aos benfeitores espirituais que acompanharam todo esse nosso trabalho. E que essas nossas boas vibrações, essas boas emanações possam ser levadas aos locais onde forem mais necessitados. Primeiramente, nós pedimos licença, Senhor, para que a sua bênção envolva o planeta Terra, para que ele se faça o local seguro para a nossa jornada evolutiva. Abençoa, Senhor, os países que estão em conflito, os seus governantes para que possam melhor conduzir cada situação. E mesmo aqueles países onde não haja muito conflito declarado, mas que os governantes possam encontrar soluções para que não se cheguem às vias de fato. Abençoa, Senhor, as famílias que estão desarmonizadas, mas fortalece em luz, paz e segurança, e otimismo e esperança aquelas famílias que já se encontram caminhando segundo as vossas orientações. A todos os enfermos nos hospitais, e junto deles os médicos, enfermeiros, todos aqueles que prestam esse serviço à saúde dos nossos irmãos mais enfermos e necessitados. Mas também estenda a vossa luz para aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, ou talvez aprisionados em sua própria consciência, fechados em si mesmo. Coloca, Senhor, um pouco de luz nas suas vidas.
E mais uma vez pedimos pelo Brasil, Senhor. Abençoa essa terra, essa pátria tão querida. Sob todas as formas, todas as pessoas que aqui moram, seus governantes, para que tomem as melhores decisões. Abençoe-nos e despeça-nos na sua paz, Mestre querido. Graças a Deus. E assim terminamos este capítulo 28, que falava dos 500 da Galileia, mas eu penso que nós também fazemos parte desses 500 dos tempos atuais, pois que somos todos juntos trabalhadores da última hora. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima.